as equações transcendentes de novo, nessa série de estudos, em que nós vamos fazer uma nova reflexão sobre os vírus destruidor. Então, mais do que nunca, vai ficar mais claro para nós essa questão do Evangelho, mais homeopatia com as terapias naturais, nos fortalecendo para que a gente tenha mais saúde e mais responsabilidade. Todos nós aqui estamos para fazermos o nosso processo de melhoria, de edificação íntima, para que estejamos cada vez mais conscientes da nossa realidade espiritual, cada vez mais conscientes da nossa realidade, onde devemos estar, sempre construindo um mundo melhor, um mundo com mais amor uns pelos outros. Mantendo o sentimento competitivo com os demais, e porque não possui os requisitos hábeis para vencer, oculta-se na intriga, mediante a qual denigre aquele de quem se faz opositor, é perverso porque respira mágoas a respeito do seu próximo, que o procura anular, através das covardes sacadilhas. Isso chama-se cancerinismo. Então, quando a gente vê as atitudes hoje de um deputado, não vamos citar aqui o nome, tomando atitudes loucas que está deixando o país assustado, então, que Deus o ilumine e abençoe para que ele mude a sua conduta, para que ele responda pelos seus atos aqui na Terra, certo? É uma atitude do chamado cancerinismo. O cancerínico, ele não só ele quer destruir o que o outro tem, como ele quer destruir o outro, guardando uma série, estou falando de cancerinismo, que guardando uma série de mágoas, de ódio, emitindo vibrações de mágoa, de ódio, e também que a gente chama de magia negra, que são os pensamentos negativos intensos que a pessoa emite, trazendo consequências muito sérias para si mesmo e para aqueles que estão ao seu redor. As leis divinas são justas, perfeitas, misericordiosas, e nós não ficaremos incólume. E muitas das vezes o problema gerado não vai nos pegar plenamente nessa existência. Nós seremos pegos em outras existências, em outros momentos, em outras situações. Os de planos nefastos esmascara-se com sorrisos pérfidos, com que engana suas vítimas, enquanto as combate com ferocidade. É muito complexo. Recentemente, um amigo nosso veio nos relatar que uma vereadora de sua cidade desencarnou, e o pai dessa vereadora, sabendo que ele era espírita, foi procurá-lo para fazer uma oração por ela. E falou assim: pelo amor de Deus, faça uma oração, peça aos mentores da doutrina espírita para dar uma oportunidadezinha a ela, pelo menos na África, numa situação de muita miséria, de muito sofrimento. Porque roubar dinheiro público é um crime hediondo que você nem imagina a hediondez desse crime aqui no mundo espiritual. Então a gente relata aqui, não vamos citar nomes, não vamos citar nem o médium que recebeu essa mensagem, e ele foi lá no velório, foi lá fazer a oração, lógico, e com muito pesar, porque ele conhecia aquela pessoa de muitos anos. Então nós estamos aqui na Terra para aprendermos a ter solidariedade, para termos compaixão. E como, gente? Uma pessoa assume a função pública de gerenciar o dinheiro público, toma a ignominiosa atitude de usurpar desse dinheiro. É um crime, como o Espírito disse, pior do que matar 10 pessoas, mais hediondo. Por isso a gente colocou várias mentalizações pelos corruptos, pelos corruptores, pelos políticos, pelos médicos, pelos advogados, e vamos colocar mais, se Deus quiser, que a espiritualidade nos intui, porque quando a gente recebe essas informações do mundo espiritual, a gente fica muito triste, porque todos nós estamos falhando. Nós, como cristãos, estamos vendo os cristãos matando uns aos outros, ou afiançando que outros povos se matem. Onde está o bom senso? Vi no jornal uma política falando que as atitudes de um político X estavam muito ruins porque um povo estava comemorando e o outro estava reclamando, que tinha que ser o inverso. Ao invés dela falar assim, graças a Deus que você conseguiu celebrar a paz, ela cria mais um conflito, que ela desperte para Deus.
que ela acorde para as realidades espirituais. Sempre armado, a sua imaginação corrompe tudo quanto ouve e vê, adaptando a vérmina de que traz no pensamento. Então a pessoa vê, ouve uma situação, tenta distorcê-la, tenta manipulá-la. É muito complexo. Deus tenha misericórdia do povo brasileiro para que ele raciocine e pesquise mais antes de sair sendo embalado por uma mídia, que eu não sei o que ela está falando. Porque fala uma coisa, outra diz outra, outro diz outra, você vai buscando as informações. Eu prefiro ficar neutro e rezar e pedir a Deus: ó Deus, olhe para esse povo. Ninguém se livra da intriga insidiosa e cruel. São célebres as histórias da humanidade, as intrigas palacianas. Que Deus nos proteja dela, né? Nas cortes onde a frivolidade e o ócio predominavam, as intrigas no passado, assim como no presente, têm sido o alimento mantenedor dos parasitas morais que as constituem. Mantenhamos nossa mente ocupada no bem, mantenhamos nossa mente voltada para as realizações superiores da alma, porque assim nos garantiremos um mundo melhor, um mundo mais adaptado às nossas necessidades espirituais, à nossa necessidade evolutiva. Somente construindo um mundo melhor, somente construindo um mundo de mais ética, de mais lógicas transcendentes, é que estabeleceremos um mundo melhor para a nossa evolução, para o nosso modo de encarar a vida. Precisamos, pois, entendermos e raciocinarmos que a vida é muito digna, é muito bela, é muito maravilhosa, para desperdiçarmos ela com coisas tão fúteis, tão nocivas a nós mesmos. E lembrando que a vida é eterna, morre apenas o corpo, mas o espírito leva para outra vida todo o bem que fez, mas também o bem que deixou de fazer, fica impregnado em sua consciência, e o mal que ele fez também. Portanto, busquemos trabalhar pelo bem e edificar o bem, primeiramente em nosso espírito, em nossa alma, em nosso coração. E depois, esse bem possa ser irradiado por aqueles que estão ao nosso redor. Quase todas as criaturas têm sido abaladas pela insídia da sua maldade, derrubando potentados e afastando pessoas nobres da execução de seus elevados ideais. Tronos são destruídos pela insídia da intriga. Reis e potestades tombam nas malhas que os asfixiam. E muitas das vezes a intriga é manipulada por pessoas poderosas que querem o mal da maioria. E infelizmente a maioria às vezes acredita. Porque a maioria não está sintonizada com o bem. A maioria não está envolvida no bem. E a maioria, às vezes, tem apenas uma suave predisposição ao bem, tão suave que uma partida de futebol o afasta daquela atividade que ele iria fazer. Então nós temos que estar imbuído do verdadeiro sentimento do bem. E nós temos que estar imbuído do verdadeiro sentimento cristão, de fazermos o melhor pelo nosso próximo, de fazer o melhor por nós mesmos. A misericórdia divina assim o quer. E a misericórdia divina também tem os mecanismos de nos colocar nos caminhos do bem, às vezes até a força. A intriga é a irmã gêmea da traição que se humaniza no âmago dos espíritos infelizes e que cria um mundo de mais infelicidade ao seu redor e um mundo de mais infelicidade ao longo de suas existências. Eu conheço uma pessoa que bate no braço e fala assim: eu quero saber o que eu fiz, mas esse corpo aqui fez para passar por tanta infelicidade. No teu corpo hoje, nós estudamos o bióforo agora há pouco, né? É o reflexo daquilo que você fez no passado. E a tua consciência é a mesma que fez no passado, hoje estando sendo reeducada, passando na própria pele as dores e a infelicidade, como diz a pessoa, das lutas aqui do dia a dia, das intrigas, das traições, dos sofrimentos inerentes à sua conduta, à sua vida,
as suas ações, as suas atividades. Todos nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, para aperfeiçoarmos e para construirmos um mundo melhor. Se sairmos desse patamar, desse mapa, desse roteiro, conheceremos a dor, o sofrimento, seja nessa existência ou em outras existências. Como recentemente, vendo fotos de espíritos em uma determinada creche, em um determinado país misérrimo, e um espírito amigo nos disse: isso aí é o fulano de tal, que foi deputado, senador, governador, fez vários desvios de verba, levando tantos espíritos à prostituição e à miséria, e desviando tanto dinheiro que dá para 100 gerações suas sobreviverem. E ele passará por muitos séculos em grande sofrimento. Ele continuará na Terra, sim, porque ele foi um missionário em uma determinada época, desbravando o interior de um grande país. Mas agora responderá por seus atos, pela sua vaidade, pela sua arrogância, pela sua sintonia com o mal, com dores incalculáveis no corpo e na alma. Vamos ter misericórdia, gente, dos políticos. Somente tendo misericórdia, eles vão despertar misericórdia. Somente tendo misericórdia, eles vão despertar compaixão. Somente tendo compaixão, eles vão despertar compaixão. Evitem falar mal de político em qualquer situação. Busque o lado bom que ele fez. Valorize o lado bom que ele fez, porque também é misericórdia divina valorizar as suas migalhas de bondade. Todo grupamento social, político, acadêmico, popular, religioso, cultural, ou do trabalho e de lazer, é vítima dos profissionais da intriga. Neles, integrados com os nefastos objetivos de os desagregar. Cuidado, eles estão por perto. E se você identificar um intrigante, não o xingue. Pense: criatura divina, desperte para Deus. Deus, desperte essa criatura intrigante para Deus, para tuas leis, para a tua misericórdia, para o teu amor. E Deus tem o poder de mudar todos os corações para o bem. Mas os homens precisam de ajudar a Deus com as ações, ajudando os homens. Porque todos nós somos almas em processo evolutivo, almas necessitadas de evolução e almas que evoluiremos, custe o que custar. E a intriga campeia a soldo da insegurança e da imaturidade psicológica das criaturas humanas. Então, se somos inseguros e somos imaturos, a gente tenta ganhar dando uma rasteira no outro. Porque se temos maturidade psicológica, se temos segurança, nós vamos valorizar o que o outro faz também, porque estaremos sendo valorizados, estaremos fazendo o melhor. Portanto, precisamos trabalharmos todos unidos pelo bem, para o bem e com o bem. Os intrigantes das trevas que pretendem, os intrigantes das trevas que pretendem manter a sociedade na ignorância, no atraso moral, a fim de se nutrir das emanações humanas que vampirizam, vão ter uma grata surpresa ao reencarnarem mutilados pelas próprias energias nocivas que lançaram. Esses espíritos vampirizantes e intrigantes que vampirizam as energias humanas, manipulando-os para se estabelecerem dessa forma, se degradam espiritualmente e gerarão corpos disformes, necessitados de muito amor para sua reestruturação. Movimentam-se com facilidade porque é pusilânime, tornando-se hoje amigo daquele que no passado feriu, e assim sucessivamente em relação às pessoas que no futuro serão suas vítimas. Agradam hoje e dão uma paulada amanhã. Cuidado, não haja assim. Traição, intriga e roubo são aquilo que prende os espíritos no umbral. Alegra-se ao ver os distúrbios que provoca sem deixar-se trair, sorrindo de prazer ante as injunções penosas que a sua conduta reprochável dá lugar. Está sempre com um sorriso nos lábios, sempre com a mentira pronta para enganar muitos e sempre com a mentira pronta para ferir, para magoar, para destruir.
Pobre alma que sentirá na pele as dores de suas ações, as dores que suas próprias ações construíram. Pobre alma que saberá o que é ferir-se a si próprio, contrariando as leis divinas. Encontra-se em toda parte por constituir larga fatia da sociedade inditosa, que se compraz na maledicência, nas observações distorcidas. Então, ele encontra uma massa que aceita suas ideias, que compartilha com ele os seus ideais nefastos, mas ele saberá sentir em si mesmo as dores da própria alma, as dores no seu próprio ser. São necessários antídotos vigorosos para sanar essa epidemia, ou muita água em forma de paciência e compaixão para apagar os incêndios morais que provoca. Então todos nós precisamos de começar a repensar as nossas ações. Precisamos a pensar bem com quem estamos sintonizando e com quem estamos sintonizando para sintonizarmos com o bem legítimo. E diante de uma fofoca, de uma intriga, não nos pronunciarmos sem termos a certeza absoluta daquele fato. E, na dúvida, e em qualquer situação, a oração. A oração é para ser usada em qualquer situação, seja aquela intriga verdadeira ou aquela intriga, uma mentira, uma farsa. Nós temos que trabalhar mentalmente em oração para que os malefícios daquelas ações sejam atenuados, para que a misericórdia divina também nos chegue até nós. A intriga é semelhante a cupim que destrói a fonte de onde retira o alimento, que deixa vestígios externos até o momento em que se desorganizam as estruturas nas quais se refugia. Então o cupim se instala numa porta, vai comendo aquela porta, deixa o vestígio para todo lado, porque as pessoas vão estar vendo a sujeira dele ali, até o momento que aquela porta cai, e ele perdeu a sua própria estrutura, a sua própria moradia. Espero que as pessoas entendam a comparação. Fecha os ouvidos à persuasiva palavra simulada e intrigante que te escolhe para a catarse da própria desdita. Então, se a pessoa vem fazer uma intriga de alguém para te ferir, feche os ouvidos, silencie, trabalhe o amor em você mesmo. E quando a pessoa vier falar isso, pergunte-o: tem certeza? Tens provas? Quem está falando é uma pessoa idônea? Ou aquela pessoa que tem apenas aquele sorriso de hiena, né, pronto para te devorar? Não passes adiante a informação infeliz que ele transmite com o objetivo de envenenar-te, o que invariavelmente consegue. Todas as notícias ruins que são repassadas via Facebook, via e-mail, via WhatsApp, eu silencio. Mas se passar uma boa, eu compartilho. Porque nós devemos compartilhar o bem, nós devemos trabalhar para a indução do bem nos corações humanos. E tem gente que fica com raiva, porque ele se alimenta do ódio. É cancerínico, ele está desenvolvendo câncer em si mesmo. Um momento ele vai eclodir, seja na forma de câncer ou qualquer outra doença autoimune ou autodestrutiva. Portanto, nós devemos procurar estabelecer em nossa caminhada o bem, o amor e a fraternidade. Abafa a intriga que te chega ao conhecimento no poderoso algodão do silêncio e da dignidade. Não repartilhe, não compartilhe conhecimentos que não valem a pena, que não edifiquem. Falem apenas aquilo que leva as pessoas à reflexão, ao novo entendimento do que é bom, do que é real, do que é útil. Desarma-te em relação ao teu irmão, adquire autoconfiança e autoconsciência que te instrumentalizam para não aceitares a morbidez da intriga destruidora. Então você tem que estar sempre bem armado, bem amparado para se defender daqueles males, daqueles malefícios que te vêm ao alcance, aos teus ouvidos, que vêm até você. Trabalhemos, pois,
pela edificação do bem e pelo fim de qualquer tipo de manifestação do mal. Mesmo no colégio Galileu, a intriga do ciúme campeava, culminando na traição de Judas e negação de Pedro em relação a Jesus, que sempre os amou. Eu interpreto a traição de Judas de uma forma um pouco diferente. Ele achou que Jesus ia levantar o braço e destruir todos aqueles seus inimigos. Mas Jesus alertava-o que tudo era para ser edificado com amor. E também Judas serviu de exemplo para nós, que nós não devemos confiar em todos os nossos amigos. Então, não vejo Judas como um traidor. Vemos aqui uma pessoa que teve um momento de fraqueza, pensando que o outro era mais forte do que aquilo que realmente era, ou daquilo que queria ser. Porque Jesus não queria ser um ser tão poderoso e destruir todos os exércitos. Ele queria ser aquele que destruiria todo o mal com os passados milênios, na edificação do amor em nossos corações. E com relação a Pedro, ao ler o livro O Amor Jamais Te Esquece, eu pude entender que todos foram escolhidos a estarem na função que estava, seja Judas, Pilatos, Tibério e o próprio Pedro. E quando Jesus fala para ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, ele deu uma ordem. Ele induziu a Pedro, porque se Pedro chega lá com toda aquela força de que ele tinha e fala assim, eu sou o seguidor do Galileu, ele seria esfarelado no meio daquela multidão ensandecida. E Jesus precisava de Pedro. Pedro foi a pedra angular, o sustentáculo do cristianismo nascente. Então ele falou aquilo para proteger. Mas nós temos que ver que muitas das vezes nós negamos Jesus quando a gente fala assim, quero ganhar na Mega Sena e comprar um iate. Ela está acumulada em 140 milhões? Ah, será que dá para me comprar um iate? Vai até pesquisar na internet o preço. Outro fala que quer comprar uma fazenda e ficar lá só trabalhando. Será que é verdade? Agora, poucos são aqueles que falam assim, eu ajudarei o meu próximo. E numa entrevista eu vi uma pessoa jogando e falando assim, ganharei esse dinheiro e doarei todo ele para a igreja, porque eu não preciso desse dinheiro. Esse dinheiro corrompe, a igreja fará o bem. Não cabe a mim julgar. Só apenas comento aquilo que ele falou. Então todos nós temos que ter o bom sentimento, desenvolver o bom sentimento e ter consciência de que se você ganhar na Mega Sena, você vai fazer o bem, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ser fiel ao teu ideal, mantendo lealdade com relação àquele que constitui a tua família biológica, quanto a espiritual. Então nós precisamos ser leais com aqueles com os quais nós convivemos. No nosso livro Qualidade Holística, nós falamos da nossa família, trabalho da nossa família social, porque nós temos várias famílias. Nós temos a família consanguínea, mas temos outras famílias ao nosso redor, com as quais nós devemos também todo o amor e toda a solidariedade. Não agasalhes informações nefastas, deixando-te contaminar pelo morbo sempre ativo da intriga. Respeita a concha dos teus ouvidos, preservando da intriga, e dignifica a tua voz, não a propagando dessa maneira, deixando-a diluir-se no oceano da tua conduta moral. Então, muitas das vezes, nós temos que ter temos que usar o melhor. Em todo momento, nós temos que usar a nossa voz para o bem, para a fraternidade e, principalmente, para que os bons sentimentos venham trilhar nos corações humanos. Venha ser irradiado por aqueles que estão ao nosso redor. Todos nós somos artífices da nossa imortalidade, todos nós somos artífices de um mundo melhor. Depende de como estamos agindo na edificação desse mundo melhor. Aqueles que se permitem criar embaraços ao seu próximo, acusando-os indevidamente, tecendo as redes de informações malsãs, vigiando-os de forma implacável ou empurrando-os na direção do abismo, do desânimo e do sofrimento, tornam-se responsáveis que se lhes venha ao que se lhe venha a acontecer. Faltou algo. Será que tudo que a mídia divulga é verdade? E se for mentira? E você está compartilhando de uma mentira? Covarde, má, de grande força e poder que é a mídia. Ah, mas e se for verdade? Eu fico com o bem. Eu fico com a neutralidade.
esperando ver os fatos acontecerem e mentalizando e pedindo a Deus que o melhor aconteça, que Deus ilumine as mentes das pessoas e dos políticos para que o bem verdadeiro se estabeleça nos corações humanos. Temos que ter muita força nesse momento para não nos contaminarmos com o mal, para edificarmos o bem e irradiarmos somente o bem. Não quero saber se A ou B esteja certo, compete às leis, à justiça e a Deus. Então, eu só irradio o pensamento do bem. E reflito. Refletir, todos nós devemos refletir. Todos nós temos obrigação de refletirmos sobre o que está acontecendo. Será que realmente é verdade tudo que se fala? Ou tem intrigas? Enquanto eu não sei a verdade, fiquemos neutros. São as mãos invisíveis que os asfixiam e as forças infelizes que os comprimem, derrubando-os pelo caminho da evolução. Então muitas pessoas caem, não porque são maus, não porque são fracos, porque são tantas intrigas e tantas mãos invisíveis asfixiando essa pessoa, que ela acaba se perdendo no meio do caminho. E aí a nossa responsabilidade é de buscarmos fazer realmente o melhor, fazermos realmente a edificação do bem em nossa caminhada, em nosso processo evolutivo. Se alguém por acaso não corresponde à tua confiança, nem retribui o teu comportamento sadio, não te aflijas, porque o infeliz é ele, que ingrato não é capaz de compreender a beleza nem o significado da amizade legítima. E você está sendo um amigo legítimo? Você está sendo um cidadão legítimo dentro da sociedade? Ou está se deixando falsear e falseando como muitos estão? Então, busquemos trabalhar pelo bem, busquemos trabalhar pela edificação do melhor em nossa existência ao longo de nossa vida. Em qualquer circunstância, ser aquele que vive com elevação e honradez, a fim de que longos e saudáveis sejam os teus dias na viagem abençoada pela terra, nesta existência e nas próximas. E principalmente no plano espiritual, onde você chegará desnudo do corpo físico, com a consciência lhe dizendo: o que a Caim, o que fizeste de teu irmão? Ou seja, o que fizeste de útil? Quantas vezes feriste, quantas vezes se magoaste? Ou essa consciência vai dizer: que bom que você saciou muita fome, calou seus ouvidos diante de tantas coisas ruins, e quantas vezes você edificou o bem em meio a um emaranhado de espinhos e cacos de vidro. A nossa consciência na nossa consciência está escrito as leis divinas, e a nossa consciência nos cobra. Divulga o bem e canta a glória da afeição pura, entronizando na mente e na emoção os valores da alegria defluentes dos deveres retamente cumpridos. Estão cumprindo bem nossos deveres? Nossas ações estão sendo bem feitas? Edifiquemos o bem. Emitamos os nossos melhores pensamentos e sentimentos àqueles que sofrem, àqueles que passam pelas provações e passam pelos momentos difíceis, pelos profissionais da justiça que têm que tomar decisões, às vezes até sob pressão. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas nessa situação, oremos por eles. Peçamos a Deus para que eles despertem para Deus e sintonizem com as forças do bem. Embora aceito pelos frívolos, o intrigante é detestado e temido por todos que lhe conhecem o caráter e percebem que, de um para outro momento, poderão ser vítimas também. Então, muitos intrigantes são conhecidos da sociedade, são temidos, são pessoas perigosas que ferem sem nenhum punhal. O seu dardo é a língua ferina, a mente doentia, mas ele se esquece que está ferindo a si mesmo e as leis divinas o pegará um dia, talvez nessa mesma vida. O que fazem com os outros certamente farão contigo sem compaixão. Jesus recomendou vigilância e compaixão com terapia e curadora para a existência digna e feliz. Que tenhamos vigilância sempre e compaixão eternamente. Como diz Joana,
é a terapia curadora que Jesus deixou para todos nós. Não só nessa existência, mas também em outras existências. Vigia as nascentes do coração, para que nelas bote a água lustral do amor que se expande, enquanto orarás, arando com os tratores da caridade os solos humanos que a vida te oferece. Intriga jamais. Olha que frase bonita, que poesia linda. Vigia as nascentes do seu coração. Não deixa nascer nada de ruim, nenhum sentimento nefasto, para que nelas brote a água lustral do amor que se expande. Que tenhamos sempre amor, compaixão, solidariedade, caridade nascendo dos nossos corações. Enquanto orarás, estarás ampliando mais essa energia em direção aos que sofrem, em direção aos que querem fazer o bem, em direção àqueles que estão trabalhando para a edificação do bem. Arando com os tratores da caridade. A força da caridade é como um trator que vai abrindo os sulcos na terra do coração alheio para que nele brote com toda a força as ervas que irão florescer no trigal que oferecerá o pão da vida à alma humana, fazendo com que ele esteja sempre voltado para o amor, para a solidariedade e para a compaixão, edificando o bem onde quer que ele esteja, onde quer que ele trabalhe. Que a vida te oferece, sempre oferecerá aquilo que você ofereceu à vida. O que você tem oferecido à vida? Vamos trabalhar para que o melhor venha até nós. Intriga jamais. Mensagem foi de Joana de Anjos, que a gente comentou. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 10 de setembro de 2012, no Centro Caminho Espírita Caminho e Redenção, em Salvador, Bahia. Aqui a gente colocou algumas frases para que a gente venha refletir. Em um seriado de TV que assisti em 1981, no qual 2 jovens buscavam pelo oeste norte-americano uma irmã que vivia entre os índios. E, em meio de tantas dificuldades, um já estava tentando desistir, quando o outro disse: nos piores momentos, tente encontrar Deus. E ele disse que essa frase era de Santo Agostinho. E naqueles momentos difíceis que eles passavam, enfrentando salteadores, enfrentando várias situações adversas, ele sempre tinha alguma luz iluminando seus caminhos para que eles superassem aquelas adversidades. Autoaperfeiçoamento sempre. Procura se aperfeiçoar a cada momento. Procure se melhorar a cada passo. Ziegler, um espírito amigo da médium que nos ajudava na última correção de um livro, nos disse: roçando e capinando as ervas daninhas do orgulho e da vaidade e do egoísmo, semeou os objetivos do futuro em meio às dificuldades inerentes ao processo evolutivo. Adubou com o suor e com o esforço as sementes da vontade e da esperança, para colher o fruto do trabalho persistente na lavoura do Senhor. As etapas iniciais formam a base para as conquistas que virão. A todos aqueles que estão passando o sofrimento das intrigas, das maledicências, das perseguições, tenham fé em Deus. A vida continuará sempre. A vida é bela. E na vida espiritual, vocês colherão os louros de terem passado aqui pelas dores, pelos sofrimentos, pelas intrigas, pelas calúnias, pelas maledicências. Porque pagaram seus pecados, pagaram seus erros, pagaram suas dívidas. E o infeliz que implantou esse sistema mordaz, covarde, que infligiu-te as dores, terá que roçar e capinar as ervas daninhas do próprio coração, para manar o próprio orgulho e a própria vaidade, para, com muito sofrimento e dor, um dia poder colher os bons frutos que a vida lhes oferecerá. Mas muitas das vezes esses frutos serão amargos e terão espinhos para chegar até ele. Tome cuidado com seus atos, com suas ações,
Você que intriga, você que calunia. Abra teu coração para Deus e diga: muito obrigado, Senhor, você que passa pelas intrigas e pelas calúnias. E, Senhor, desperte os intrigantes para Deus. Ilumine seus corações, Senhor, para que eles entendam que a justiça divina é infalível. Certa vez um amigo espiritual nos disse: em qualquer situação, para pensar. O que a vida está te ensinando com isso? Em qualquer situação, pare para pensar. O que a vida está te ensinando com isso? Assim entendemos que a vida nos dá oportunidades de aprender e a cada lição aprendida temos outras lições a aprender. São várias lições. A vida está sempre nos ensinando, está sempre nos mostrando um novo caminho, está sempre nos mostrando e nos dando uma nova oportunidade. É preciso sentir o gosto amargo da renúncia para mais tarde sentir o sabor doce do néctar de ter renunciado. Era um espírito chinês que nos passou essa frase no momento que uma amiga passava muita dificuldade, numa atitude que ela tinha que tomar na vida. Ele deixou essa mensagem para ela. É para a gente fazer grandes reflexões. Maior do que essa, só de que um espírito chamado Lívia nos passou certa vez. Aqueles que mais nos prejudicaram são para os quais nós temos a maior necessidade, a maior dívida de amor, a maior necessidade de amar. Acredite nos seus sonhos, mas façam deles seus objetivos. Para isso, eles precisam ser úteis à humanidade. Pois se for para o bem, o céu conspira a teu favor. Perseverança no bem, perseverança nos valores éticos e morais da sua vida. Valorize cada oportunidade que você tem. Valorize cada oportunidade de fazer o bem, de fazer o melhor. E o melhor te acompanhará sempre, te iluminará sempre. Perseverança nos valores éticos e morais e na força do bem. Creia nele, confie nele e caminhe com ele. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, e que ilumine todos aqueles intrigantes e todos aqueles que estão sendo vítimas de intriga, para que todos possam despertar para Deus, para os valores morais, éticos e espirituais, e se fazerem cada dia melhores, cada dia menos maus, para que o verdadeiro amor brote em todos os corações humanos e que um dia o reino de Deus esteja entre nós, estabelecido nos nossos corações, nas nossas sociedades, para que todos nós possamos caminhar e vivermos como irmãos.